De acordo com Veiga, o professor como mediador, todos os teóricos que a gente apresenta, ele sempre convida o professor mediar a sua turma, mediar o seu aluno, conduzir o processo educacional do seu aluno. O professor como mediador deve criar uma situação provocante para causar desequilíbrio em relação ao assunto proposto. Esse desequilíbrio não é um desequilíbrio negativo não, ok? É gerar perguntas, questionamentos, mas por quê? Aonde? Como? Como vamos começar? Perguntas, porque quando tem pergunta, tem resposta. Quando tem resposta, gera o aprendizado. Gerou pergunta, gerou desejo, gerou questionamento. O cognitivo está aflorado, está querendo saber, ok? Favorecendo com isso a tomada de consciência do aluno e a percepção dele ter o poder de mudança e transformação. Então, quando esse aluno aprende, ele domina, ele faz o conteúdo e ele transforma o ambiente ao qual ele está inserido. A aprendizagem sempre começa com a prática, que logo é teoricamente confrontada. Então, vai dar um conteúdo novo, começa com uma prática lúdica, leva jogos, né? Você precisa do foco da atenção, divide a turma em grupos de 4, leva varetas, vareta é um jogo bem baratinho, e bota duplas para jogarem varetas, ok? Ou então cria algum jogo para focar a atenção, vou precisar de uma atenção dobrada da turma. Então antes de você vir com essa atividade nova, com essa disciplina, com essa matéria nova, que vai requerer uma atenção especial, e você sabe que tem alunos na turma que não foca, que não consegue se concentrar devido à agitação, então você vai dar uma atividade lúdica de jogos para que essa criança consiga, né, ali administrar todo o foco de atenção naquele momento que a matéria foi explicada. A importância decisiva do conhecimento hoje se deve não ao fato de ser procedimento de estudo da realidade, mas precisamente de ser a maneira mais hábil de intervenção. Então, o professor que tem um conhecimento, né, ele tem uma importância decisiva em mãos e ele tem a resposta rápida para gerar uma intervenção positiva na vida desse aluno. Portanto, sabe-se que o professor terá de repensar não como exercícios eventual recomendável, mas como critério máximo de qualidade profissional. Então, com todo esse gerenciamento, ele vai conseguir estar apto com uma qualidade profissional. Como educador que terá que demonstrar todos os dias que consegue fazer uma reeducação com a sua turma, auxiliando todo esse processo. O professor precisa compor-se com a atualização permanente, porquanto, se o conhecimento de um lado é aquilo que a tudo inova, do outro lado da mesma moeda é aquilo que a tudo envelhece. Nada envelhece mais rápido do que o conhecimento inovador. E hoje, com a tecnologia, né, aguçada, o tempo todo informações novas, sempre tem algo para você estar inserindo no seu processo de ensino com o seu aluno e com a sua turma. Então, o conhecimento, ele envelhece sim. Então, você precisa estar se inovando para que o conteúdo da sua prática didática em sala de aula seja verdadeiramente inovador na vida do seu aluno. Então, gente, agora nós vamos ver o papel da família. Como que vai ser o gerenciamento dessa família em todo o processo de ensino-aprendizagem dessa criança? Como essa família vai estar ali como uma âncora, porque a maior parte do tempo dessa criança é com a família, né? A família, ela precisa ali gerenciar de uma forma facilitando todo esse processo. Fernandes disse que a família, por sua vez, também é responsável pela aprendizagem da criança, já que os pais são os primeiros ensinantes, porque antes da criança ir para a sala de aula aprender, os estímulos vivenciados é com a família, em casa. E as atitudes destes frente às emergências de autoria do aprender, se repetidas constantemente, irão determinar a modalidade de aprendizagem dos filhos. Uma família que agrega estímulos no dia a dia dessa criança. Vamos pular corda, vamos pular amarelinha, vamos brincar de bombolê.
São coisas acessíveis, coisas fáceis de acesso. Vamos picar papel, vamos cortar papel. Você já trabalha na coordenação motora fina dessa criança, visomotora, psicomotora. A família gerando estímulos para quando essa criança chegar no processo de alfabetização, ela já está gerenciada a nível de estímulos. Então, os estímulos familiares, eles são excelente. A família ensinar, botar um tapete sensorial em casa para essa criança brincar, levar ludicidade, brinquedos didáticos, brinquedos pedagógicos, brinquedos amassar, né, picar papel, fazer bolinha, tinta, material de coordenação motora, massa de modelar. Então a família, quando entra, né, com esses estímulos antes do processo educacional, ela entra como uma âncora auxiliadora para os estímulos. E os estímulos terminam? Não. Essa criança pode estar no fundamental do primeiro segmento, do segundo segmento. Está com dificuldade em alguma atividade? É o que nós já falamos. Faz um quiz em casa. Faça esse trabalho de casa ser lúdico. Faça um momento de brincadeira com os irmãos. Sem muito estresse para gerenciar esse ensino. Mas que a família esteja ali todos interligados para ajudar essa criança a um resultado. Então essa criança, ela reconhece as dificuldades dela apresentada, porém ela sabe que existe um suporte familiar, um suporte educacional, a qual ela possa contar. Ela sabe que chegando em casa, por mais difícil que seja a atividade de casa, o trabalho de casa, né, o famoso trabalho de casa, por mais que o caderno esteja cheio, ela sabe que em casa ela vai ter um suporte de pesquisa, pai, mãe, um irmão mais velho, uma tia, né? Se o pai e a mãe trabalham horas, gerenciar alguém, solicitar alguém da família, uma avó, uma tia, para estar auxiliando essa criança. É sempre bom ter um adulto junto à criança, conduzindo, mostrando o caminho, o processo que ela precisa chegar, ok? A frustração diante da dificuldade dos filhos, isso aqui que não pode acontecer, tá, gente? Eu quero enfatizar bem isso. Os pais não podem se deixar abater a esse ponto. A criança está com uma dificuldade muito grande no processo ensino-aprendizagem. Aí a frustração diante das dificuldades dos filhos na escola leva as famílias a procurarem explicações nas próprias crianças. Os pais não podem culpar a criança como se fosse uma doença ou um problema próprio de caráter da criança. Não pode, tá vendo? Então o pai e a mãe começam a brigar um com o outro. Ah, isso veio de você, isso veio de você. Não pode, tá? Ainda que seja um transtorno que se apresente. Todo transtorno terapeuticado e administrado, a criança vai conseguir se desenvolver, ok? A criança está se desenvolvendo a todo tempo, todo tempo. Eu já falei, a criança gosta de aprender. Qualquer criança gosta de aprender. TDAH, autista, o que ela gosta, a criança é criança, ela está pronta, ela está aberta, ela está florada para o aprendizado. Agora, a família que não pode entrar nessa neura, ok, de querer achar o culpado, e daqui a pouco o culpado é a criança, e o que tem que ser feito não se faz, que é ajudar essa criança com profissionais, terapia, área de saúde, área educacional, para que se efetive e que essas problemáticas apresentadas se reduza, se chegue a um ponto, né, de porcentagem mínima, que não gere mais interferência no aprendizado. Mas como que a gente consegue isso? Ajudando a criança, a família, a escola, todo mundo falando a mesma linguagem, profissionais da educação e a terapia ativa ali na vida dessa criança. Essa criança sendo direcionada a todo o tempo. Ter cuidado para os pais não se sentirem inferiorizados, isso daqui também não pode acontecer, porque os pais com uma baixa autoestima influenciam na criança. A criança, ela vive o ambiente que ela está. Se é ambiente de estresse, essa criança vai ser estressada. Às vezes a criança não é hiperativa, mas o ambiente familiar é hiperativo. Vai gerar um perfil hiperativo nessa criança, ok? E os pais se sentindo inferiorizados, não vai canalizar a atenção e vai deixar essa criança de lado. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, porque aí a gente vai entrar lá nas causas, o quê? Emocionais. Por seus filhos não se enquadrarem nos padrões determinados. Mas qual é o padrão? Ah, meu filho não se enquadrou ao padrão determinado, então vai dar tudo errado? Não, não é assim. Qual é o padrão? Porque se a criança não responde à inteligência lógica ou linguística, tem as competências. Então, não existe o padrão. Isso é uma loucura imposta.
Se a criança não é excelente em matemática e em português, mas ela não é boa nos dois. Ok, quais as competências? Nós falamos de 9 competências. Alguma coisa essa criança é boa. Ninguém é 100% em tudo e ninguém zera em tudo. Não existe isso. Nem, já vou repetir, nem a criança que é super dotada, super inteligentíssimo. Ele é bom em tudo. Ele é super dotado naquilo que ele foi treinado para ser. Quando a gente para ver o Messi, jogador de futebol, o Messi hoje, aquilo ali foi uma competência que foi desenvolvida. O Neymar é uma inteligência sinestésica, ele nasceu com aquela inteligência. Então, quando você olha o Messi, ele é autista, ele foi estimulado para ser um jogador de futebol. A família viu aquela competência, estimulou, treinou e preparou e ele chegou. Se a família não tivesse estimulado, ele não teria chegado. Ele é um autista. Autista Asperger, mas é um autista. Então, ele foi estimulado para ser o que ele é hoje. Então, uma competência foi achada nele, né? De repente, ele não era um gênio na matemática, no português, na geografia, mas foi achado nele uma competência. Foi desenvolvida e ele chegou onde ele está. Sem fracasso, sem estresse. Então, é isso que a família tem que se atentar. Ainda que seja diagnosticado um transtorno, não é o fim. Vamos então agora trabalhar essa criança, quais as competências que nós podemos estar desenvolvendo nessa criança. Ok? É problema social? O que a gente pode usar? Um teatro, um futebol? Alguma coisa. Você às vezes está com um gênio aí na sua casa e você não sabe. Para ser gênio, não precisa ser gênio só na matemática, ou no português, ou na geografia, ou na história. Vamos ver as 9 competências aí e ver o que pode se desenvolver nessa criança. Ter cuidado para os pais não se sentirem inferiorizados. Repito, isso não pode acontecer de forma alguma. Isso interfere na criança. Aí você vai bloquear mais ainda esse processo de ensino-aprendizagem. E acabam se sentindo como os grandes responsáveis pelo mau rendimento dos filhos. Tá? Isso não é uma realidade. Há algo lá na parte cerebral da criança que está acontecendo que precisa ser investigado. Não tem culpado. Tem que ser investigado e tratado e auxiliado. Nem a criança, nem o pai, nem a mãe, nem a escola. O tempo que se perde procurando culpado, tem que se procurar soluções e linkar todos juntos. A escola, a família falar a mesma linguagem da escola, a escola falar a mesma linguagem dos terapeutas, do neuro, do psicopedagogo. Então, todo mundo junto, desenvolvendo possibilidades. Dando ideias até para o profissional, o professor, o psicopedagogo pode dar dicas, que vai ajudar não só essa criança, mas a turma inteira, tá? O neuro pode estar gerando dicas também, que vai estar ali auxiliando todo o desenvolvimento dessa criança. Então, o caminho é esse, o caminho não é achar culpado. As famílias sonham com um futuro melhor para seus filhos, mas não é só no futuro que as mães desejam ver seus filhos como protagonistas de uma história de sucesso. No presente, as mães trazem falas que revelam que as crianças são portadoras de qualidades, vontades e curiosidades que a escola nem sempre leva em consideração. Então aí, quando a mãe fala, o meu filho ele tem dificuldade, mas ele tem qualidade. Então essas qualidades estão aí para ser desenvolvidas. São as competências, é porque a mãe não consegue dizer que são as competências. Mas você que é profissional da área da educação, você tem que saber que as competências existem. Então, vontades, curiosidades que a escola nem sabe e leva em consideração. Tem que ser levado em consideração. Tem que ser desenvolvido. Faça um projeto educacional onde se desenvolva a pintura. Vamos fazer um dia da pintura, exposição para estimular. Você vai descobrir outras crianças com as mesmas competências. É o que é uma dança clássica? Faça. É futebol? Faça um campeonato de futebol e você vai descobrir outras crianças com a mesma competência. Quando a gente estimula a competência, automaticamente as outras áreas que essa criança tem dificuldade no aprendizado vão sofrer influências. A criança que faz aula de música ajuda na matemática, ok? A criança que joga bem o futebol, atividade sinestésica, vai na coordenação motora, na visomotora, na psico. Vamos então, equilíbrio, balé, judô. A criança que faz o judô vai ajudar na parte comportamental, disciplina, saber a vez dele, saber esperar. Para a criança que tem TDAH e TOD, o judô é excelente porque trabalha a disciplina, coisa que eles não conseguem administrar muito bem. Então, assim, vamos ver as competências das nossas crianças.
O principal problema das dificuldades no aprendizado e na família: pais autoritários, conflitos familiares. Quando eu falo pais autoritários, não é que seu filho não tenha que te obedecer, mas o autoritarismo, a gritaria, o estresse bloqueia qualquer cognitivo. Ninguém consegue funcionar com gritaria, com estresse. Então, pais autoritários, conflitos familiares, o divórcio, tá? O divórcio gera muito bloqueios na crianças emocionais, comportamentais, tá? De aprendizado. Fazem parte de um extenso rol de causas que podem levar a que o aluno se sinta rejeitado. Porque a criança já está vivendo uma realidade emocional em casa e ele com certeza vai levar isso para a sala de aula. O professor precisa ficar sabendo se isso está acontecendo em família para desenvolver um trabalho focal, voltado. Precisa de um psicólogo, sim, para estar ajudando essa criança a gerenciar todo esse processo para que a escola, lá o aprendizado não sofra. Porque na maior 90% dos casos de divórcio, se a criança estiver no processo, ensino fundamental, ensino médio, o adolescente no ensino médio, vai gerar sim alguma interferência nesse processo. E a criança se sentindo rejeitada vai começar a desinteressar-se pelo processo escolar, adaptando a um comportamento indisciplinar, ok? Então ninguém escuta, ninguém explica. A criança ela precisa de uma explicação do que está acontecendo, dialogar, dizer o porquê o sim, porquê o não. Então todo esse transtorno familiar vai gerar uma indisciplina lá na escola, na sala de aula, com a professora. É que a gente falou no anterior, a criança pode, aquele comportamento que ele tem com o pai e com a mãe, gerar uma transferência com o professor não pode levar isso para o pessoal. Isso já é um conceito emocional que essa criança está ali gritando. Essa criança na verdade está pedindo socorro. Então tudo acaba sendo bloqueado em todo esse processo. Se não tiver também um adulto, se for um adolescente, fundamental do segundo segmento, né, que está entrando na adolescência, tem que ter muito cuidado nas saídas dessa criança, nas perdas de noite de sono, no horário que está indo dormir, se essa criança não está consumindo, esse adolescente não está consumindo álcool, se está indo para balada. Tem que ter muito cuidado nesse gerenciamento, porque vai haver interferência nessas notas, nessa aprendizagem sim, ok? Quando se aborda o assunto divórcio, os pais precisam atentar para que o ciúme e a vingança não contribuam para fazer estragos nos resultados escolares do aluno, porque o pai e a mãe fica um comportamento até infantil, querendo se opor, né? Um contra o outro, um falando mal do outro para a criança. E a criança é quem sofre, fica ali no meio. Vai gerar interferência no aprendizado. Então, quando o assunto é divórcio, os pais não podem trabalhar com ciúme e vingança perante a criança. A criança não tem culpa, ela tem que ser protegida, ela tem que ser guardada, ela tem que ser saudável mentalmente, comportalmente, para poder conseguir assimilar esse conteúdo. Mas isso gera o bloqueio? Gera o bloqueio lá no aprendizado dessa criança. O medo de que os filhos lhe deixem de manifestar afeto, trocando-os pela escola ou os professores, adaptam atitudes que contribuem para o afastamento dos estudos. Então os pais têm que ter, se o caso é divórcio, então vocês estão vendo quantas coisas, quando o leque se abre, a quantidade de situações que podem estar presente porque essa criança não está aprendendo. A gente vai dos transtornos até as causas emocionais, sociais, socioeconômicas, familiares. Então assim, precisamos descobrir por que aquela criança em específico não está aprendendo, ok? Para que não ocorra de forma sutil, tá? E também para que esses confrontos da familiar não ocorra de forma sutil. O pai e a mãe fazem de uma forma muito sutil, mas a criança é uma esponja, ela absorve tudo. Ainda no papel da família, a origem social dos alunos tem sido a causa mais usada para justificar os piores resultados. Sobretudo, são obtidos por alunos originários de famílias de baixos recursos, onde, aliás, se encontra a maior porcentagem de sucesso escolar, infelizmente. Tá? Então, às vezes, são as causas socioeconômicas, as causas alimentares.
tudo que nós já apresentamos. Atenta a essas situações. A demissão dos pais na educação dos filhos, isso nunca pode acontecer, ok? Os pais deixarem os filhos à vontade, se demitir. Às vezes o pai tá com seus problemas pessoais, a mãe está com seus problemas pessoais e se demite, né, do processo de ensino. Isso não pode acontecer, deixar a criança ali sozinho, sem resolver, não. A demissão dos pais na educação dos filhos é hoje uma das causas mais referidas, envolvidos por inúmeras solicitações do cotidianas, muitas vezes nem tempo tem para si próprio, quanto mais para dedicar a educação aos filhos. Isso não existe. Os pais falam, não tenho tempo nem para mim. Não, a educação, a criação do seu filho é prioridade. Isso tudo também gera interferência no processo de ensino-aprendizagem da criança. Ok? Então, pessoal, voltando ao papel da família, na ação da família no auxílio desse processo de ensino-aprendizagem da criança, nós temos também que abordar os pais que trabalham um trabalho intenso, trabalham o dia inteiro e se ausentam. Né? Muitos pais trabalham arduamente para prover o melhor para a sua família, entendemos. O que faz com que esses pais se preocupem com a qualidade quase sempre inferior ao necessário. E muitas vezes frustrados por não conseguir o desenvolvimento desejado, ou quase sempre não conseguindo resolver esse problema. Então, ter o cuidado, ter esse auxílio, ainda que os pais precisem trabalhar de forma árdua, cotidiana, né? Às vezes, sai de manhã, só chega só no horário da noite, não consegue dialogar com essa criança. Ao chegar em casa, não vá direto ou para a televisão ou para o celular. Chame seu filho, 15 minutos contando uma historinha, pergunta como foi o dia dele. Às vezes a gente pensa, será que isso surte efeito? Isso surte muito efeito, né? Fala pro seu filho como foi o seu dia, como foi a sua rotina, né? Do cansaço do dia a dia, da hora que você saiu, que retornou, o porquê você está fazendo isso. Pegue o caderno dessa criança, deixa eu dar uma olhada no seu caderno, mostre para essa criança que o tempo que você está com ele é de qualidade. Apesar de não ter um tempo extenso, mas o tempo que você está ali é de qualidade, ok? Visando essa situação, os pais têm que se conscientizar, jamais substituir a ausência por presentes, ok? Jamais substituir a ausência por presente. A ausência, o diálogo, a troca, o ensinamento, não tem presente que substitua isso. Ou a vontade descontrolada do filho, faça de forma controlada e sempre passando o porquê da ausência e a necessidade de se ausentar. Eu estou ausente tantas horas, meu filho, minha filha, por causa do trabalho, sair tal hora. Fala todo o seu processo para essa criança, para ela entender, para ela ser um cooperador do seu dia a dia. Então, a mamãe, o papai precisa que você se dedique ao estudo, que você se esforce. Nós estamos vendo as propostas para você melhorar, né? Se a criança faz um reforço, como está sendo o reforço, pega o caderno para me ver, como está sendo com a vovó, com a titia. Então, gerenciando, mesmo ausente, o dia a dia dessa criança. O tempo livre dedicando com amor ao filho, não usando o tempo livre para ficar no computador ou passeios ao qual o filho não poderá estar junto, ok? Dedicando o pouco tempo com carinho e diálogo, é fundamental, o diálogo é fundamental. Então, mesmo que você tenha pouco tempo para estar com essa criança, seja de qualidade, totalmente voltado para essa criança. Vai estar ajudando no desenvolvimento físico, social, emocional e educacional. Essa atenção, esse diálogo trabalha toda essa parte do desenvolvimento. Os pais precisam entender que o filho os observa, tendo cuidado de pegar cada momento para o diálogo. Troca de experiência, entendendo a eficácia do amor, aplicando nas pequenas e grandes situações, pois esse papel é dos pais, habilitando-os para influenciar de forma positiva a sociedade, automaticamente dando reflexos positivos na escola. Então, esse relacionamento pais e filhos, uma sintonia de amor entre pais e filhos, vai gerar um reflexo favorável na escola. Essa criança se torna um adolescente saudável e um adulto saudável. Na adolescência, essa criança não vai ter necessidade de buscas, né? Buscas externas, orientações externas, podendo conduzir até um vício do álcool e drogas. Então, essa criança que tem esse apoio, essa assessoria, esse diálogo em casa, ela não tem essa necessidade de busca externas, ok?
Então ali ela sabe onde ela pode tirar dúvidas, onde ela pode falar, onde ela pode conversar e onde ela pode ser orientada. A aplicação de jogos, brincadeiras, tem em casa um esquema bem legal, é bom, bem legal a família ter. Quando a gente fala de jogos de sucata, vareta, jogos baratinhos, uma vareta bem baratinho, vareta, jogos de sucata, quebra-cabeça, coisas práticas. Então, brincadeiras, pode ser um meio para estimular a potencialidade da criança. Vareta, foco de atenção, estratégia, coordenação motora, porque a criança psicomotora, viso. Então, quando você está jogando uma simples vareta com seu filho, você está trabalhando várias partes. Jogo de dama, para criança que tem dificuldade em matemática, é excelente jogo de dama. Então, pode estimular o seu filho com jogo de dama. O brincar é bom, gostoso e dá felicidade. E ser feliz faz ser bondoso e amar ao próximo. Então você está estimulando todos esses benefícios emocionais. As causas emocionais, por que nós estamos falando isso? Gera interferência negativa no aprendizado. Ao brincar, a criança aprende se desenvolvendo espontaneamente, sem pressão, ok? Ou medo de errar. A criança brincando, ela sabe que na brincadeira ela perde, ela ganha. Você vai trabalhar tudo isso. Agora é a minha vez, agora é a sua vez. Perdeu, é normal. Agora na outra rodada você pode ganhar. Perdeu de novo. Então você vai terminar, você vai administrar todas essas emoções e partes comportamentais da criança. E gerando maturidade. Que a criança aprende que ela perde e que ela ganha. Sem pressão e sem medo de errar. Então a criança vai estar madura, sabendo que não tem problema ela errar. Ela não precisa ter medo, ela não precisa ter insegurança. Mas com prazer aprende normas e desenvolve a socialização. Ela vai saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Hoje nós temos adultos que não sabem trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Então você vai estar trabalhando essa socialização com a criança. Prepara-se para o futuro e desenvolve suas potencialidades. Então você vai estar preparando essa criança para o futuro e trabalhando a potencialidade dessa criança. Agora eu quero falar do castigo e da disciplina, né? A criança chegou em casa, todo esse diálogo vai preparar essa criança para que ela não venha mentir, para que ela não venha omitir, ok? A criança, quando tem o diálogo, essa troca é fundamental. Tirou nota baixa na escola, rasga para não mostrar o resultado. Não, uma família que tem diálogo, você tirou, agora nós temos que trabalhar para essas notas melhorarem. Então nós vamos desenvolver estímulos para que essas notas se efetuem, para que essas notas melhorem. Então quando a família trabalha dessa maturidade para a criança gerencia de forma positiva. Outra situação, castigo. A criança, tudo que faz, a criança vai fazer bagunça, a criança vai errar. É o processo da criança, não tem como a gente evitar isso. Vai acontecer situações, mas tudo é castigo, apanha, bate, castigo. O castigo não ensina, nos bloqueia para a vida, não educa, deixa autoestima no ralo, gera baixa autoestima, estimula a violência, a perversão e engano. A disciplina faz crescer, ser uma pessoa melhor, um cidadão, desenvolve autoestima, ética e senso de justiça. Quando você disciplina o seu filho, você está ensinando o porquê não pode, porquê está sendo disciplinado. Então tem uma diferença. Diante de toda essa realidade, vai ter momentos que vai precisar de castigo ou disciplina. Então, não faça castigo. Discipline ensinando essa criança o processo correto. Então, agora nós vamos falar do psicopedagogo. Porque na área educacional, foi lá, fez a intervenção com o profissional da área da saúde, o psicopedagogo precisa estar ali atuando com eficácia nesse processo. O psicopedagogo atua junto ao professor, ensinando, criando uma equipe com o objetivo de levar o aluno ou a turma, se for o caso, ao aprendizado diário, com implantação de atendimento do limite sendo o mesmo e podendo ser aplicado de forma agradável nas atividades diárias, até em matérias que fazem parte das realidades educacionais dessa criança. Então, o psicopedagogo é aquele que vai gerar intervenções lúdicas, né, didáticas, para entrar no processo de aprendizagem dessa criança. Então é o profissional que vai gerenciar toda essa dificuldade educacional
linkado com a unidade escolar e com o profissional da educação, para que essa criança efetue seu aprendizado. Voltando a lembrar que o amor, respeito e diálogo precisa estar presente. A criança só vai entender o conceito de limite se o mesmo vivenciar em seu dia a dia. Então, junto com essa equipe, a parte educacional, tudo vai estar muito bem gerenciado para a vida dessa criança. Como se não tem como base no convívio familiar, se for o caso, fica para o profissional da educação dar essa orientação, não como forma de obrigação, mas com prazer, pois assim o resultado será com sucesso. Sempre lembrando, a criança que brinca é uma criança feliz. A mesma necessidade que o adulto tem de produção, a criança tem a necessidade de brincar, de se socializar com o outro. Aproveite esse momento para, em uma brincadeira, aplicar as regras do limite, é o que nós já falamos. O entendimento das regras vai ensinar e levar a criança ao entendimento de que precisamos de limites, regras em tudo na vida, até para se brincar. O ensinamento não será cansativo e dificultoso. Então, se você traz o lúdico para a aprendizagem, vai ser produtivo. Ok? A brincadeira traz felicidade, criatividade e o professor aplica o limite de forma em que vai desenvolver toda a turma e não será um trabalho em que só aquela criança vai fazer. Envolverá a todos e o trabalho de equipe terá um resultado de sucesso, aonde vai refletir em casa, na escola, nas brincadeiras e na sociedade. Ok, pessoal? Então, pessoal, nós falamos sobre o processo ensino e aprendizagem da criança. Abordamos vários tópicos, vários temas e que possa estar aí acrescentando, né, no seu desenvolvimento com o seu aluno. Até a nossa próxima aula.